Capítulo 471. O tormento agonizante da carne e do sangue. Dentro do pessegueiro na montanha de trás, um enorme e inflorescente pessegueiro colossal ergue-se silenciosamente. Quando o enorme lobo branco entra no pátio, uma brisa suave sopra, fazendo as folhas do pessegueiro farfalharem e aparentemente emitirem gritos de alegria. E sobre esse galho, dispostos no número celestial de 36, os frutos divinos descem um após o outro, traçando arcos graciosos enquanto voam em direção a Lueng. Parecem ávidos para serem colhidos. Ao testemunhar tal espetáculo, Lueng se assustou momentaneamente, então, com um sorriso, revelou sua forma humana e aceitou os 36 frutos divinos que se aproximavam gradualmente. De pé sob o pessegueiro, Lueng observa esta raiz ancestral de todas as almas acidentalmente nutrida, suspirando e dizendo: você esperou pacientemente. Embora a raiz ancestral de todas as almas não tenha consciência, ela ainda exibe emoções simples. De uma certa perspectiva, é o discípulo mais puro e inocente da montanha Anil. Mesmo que bilhões de anos se passem, enquanto permanecer indestrutível, ele ainda manterá sua aparência original. Colocando a palma da mão suavemente sobre o tronco, Lueng sente a alegria exuberante e a excitação da raiz espiritual, fazendo com que um sorriso involuntário apareça em seu rosto. Não se preocupe, eu entendo suas preocupações, disse Lueng com um sorriso. Enquanto aquele macaco não tiver realmente sucumbido ao caminho do mal e for irredimível, mesmo que ele seja desprezado pelo mundo e sua reputação esteja completamente manchada, eu não tiraria sua vida de verdade. O comprometimento de Lueng fez os galhos e folhas exuberantes do pessegueiro tremerem de alegria mais uma vez. Enquanto isso, a uma vasta distância da montanha Anil, dentro do palácio Artikoskeark, uma poça de sangue sanguíneo irrompeu violentamente, fervendo de intensidade. A densa aura de maldição de sangue surgiu no grande salão. Do lado de fora da poça de sangue, estavam duas figuras. Uma era uma mulher encantadora e bela, envolta em um magnífico manto divino, enquanto a outra era um jovem de túnica branca, de expressão fria e severa, com uma figura esguia. Os dois indivíduos ficaram do lado de fora da poça de sangue, observando silenciosamente a aura turbulenta e crescente da maldição do sangue, inalterados e indiferentes. Por fim, em meio a um rugido aterrorizante, uma criatura grotesca, toda coberta de vermelho sangue, emergiu da luta dentro da poça de sangue. Essa criatura não tinha características faciais, mas possuía uma cintura fina, garras afiadas, membros robustos e várias caudas retorcidas. Ao ver o homem e a mulher na beira da poça de sangue, ele imediatamente se encolheu de medo e soltou um rugido rouco. Rei Demônio, o jovem vestido de branco, olhou friamente para ele e disse: eu apenas desejo perguntar, o quanto a corte celestial sabe? O modus operandi do Lorde Demônio, sempre tão direto e eficiente, inspira admiração. A criatura vermelho sangue tremeu e disse ao Rei Demônio: a corte celestial provavelmente está totalmente ciente, falhamos em eliminar os sacrifícios a tempo, a divindade líder é o Senhor Celestial Guian. A criatura vermelho sangue tremeu e proferiu palavras de autodestruição. Ciente de que havia estragado tudo, sem dúvida, não escaparia da punição do atual Rei Demônio, ele temia mentir para o Rei Demônio mais do que a perspectiva de uma morte horrível devido ao fracasso de sua missão. Inúmeros demônios e monstros já provaram que esse é um destino mais assustador que a própria morte. Como esperado, depois que as palavras da criatura silenciaram, o salão mergulhou em um silêncio mortal. O jovem de traje branco olhou friamente para o monstro na poça de sangue, permanecendo em silêncio. Uma mulher deslumbrante, adornada com um manto magnífico, observava os acontecimentos com grande interesse, sem qualquer intenção de falar a favor do monstro cor de sangue, mesmo que fosse seu antigo subordinado. No final, esse silêncio inquietante e assustador perdurou por vários momentos. O jovem de traje branco disse fria e impiedosamente: considerando seus longos anos de serviço, concedo-lhe um fim rápido e satisfatório.
Depois de falar, o jovem de traje branco levantou a mão diretamente, com uma tremenda força de atração, capturou instantaneamente o monstro dentro da poça de sangue. Em meio aos gritos agudos e agonizantes do monstro, o demônio recém-resgatado foi dilacerado em inúmeros pedaços de malevolência vermelho sangue, todos os quais se fundiram completamente na palma da mão do jovem de traje branco. Um demônio terrível, que comandou os ventos e as chuvas por muitos anos, foi extinto e devorado de uma maneira tão discreta. No entanto, a mulher encantadora não ficou nada surpresa com isso. Ela soltou uma risada suave e disse: então foi seu irmão Marcial Júnior quem agiu pessoalmente. Parece que até o Deus Super-Homem Lu percebeu que algo estava errado. Verdadeiramente, um discípulo digno do Deus Lobo, silencioso e imóvel por várias décadas, atacando diretamente o ponto vital com uma determinação implacável, verdadeiramente surpreendente. Agora que nosso grande plano foi descoberto por este Deus Super-Homem Lu, como devemos proceder? Perguntou Nove Fênix com um sorriso. Aquela espada do trovão celestial dela é como uma guilhotina pairando sobre nossas cabeças, pronta para cair a qualquer momento. Majestade, estou quase morrendo de medo. Em meio à risada leve de Nime Phoenix, o jovem de branco lançou um olhar frio para ela e disse: vejo que você está muito satisfeita. As palavras indiferentes do jovem imediatamente provocaram outra explosão de riso na mulher. Não gosto como alguém poderia encontrar alegria quando está constantemente preocupado com Vossa Majestade. Nove Fênix respondeu: talvez Vossa Majestade devesse se aventurar até a montanha Anil e solicitar a ajuda daquele espadachim lendário. Correram rumores recentes de que o espadachim compreendeu a arte incomparável de coração demoníaco corta o sagrado, alcançando a invencibilidade. Mesmo em um confronto direto contra o Deus Supremo Lu, armado com a espada do trovão celestial, eles não vacilariam. Se Vossa Majestade conseguir persuadir este formidável cultivador a nos dar uma mão, podemos ficar tranquilos. A Nime Phoenix elaborou estratégias e criou planos ativamente. O jovem vestido de branco balançou a cabeça com indiferença e disse: Tio não fará nenhum movimento, e ainda há dúvida se coração demoníaco corta o sagrado pode realmente rivalizar com o poder da espada do trovão celestial. Embora essa técnica de espada seja de fato suprema e suficiente para dominar o mundo das 8 desolações, afirmar que ela pode resistir à espada do trovão celestial, o jovem de vestes brancas balançou a cabeça e disse: você não pode compreender isso a menos que tenha testemunhado verdadeiramente a majestade da espada do trovão celestial. Esta espada deixada por nosso mestre há muito ultrapassou o reino da imaginação comum. Não é algo que pertence ao mundo mortal. O coração demoníaco corta o sagrado, embora seja o ápice do reino mortal, está abaixo da espada do trovão celestial, que reina suprema sobre todos os seres nos céus e na terra. Franzindo a testa e refletindo por um momento, o jovem de branco disse: de qualquer forma, como o assunto já foi exposto, não há necessidade de continuar nos escondendo. Vamos divulgar a notícia diretamente e anunciar que, no 15º dia do primeiro mês lunar, Sun Yan realizará a piscina de sangue de todas as almas no Palácio Árticos Keark. Será uma cerimônia de transcendência onde carne e sangue ascendem, e todos os cultivadores do caminho demoníaco são bem-vindos para participar e testemunhar. Se a corte celestial quiser se juntar à diversão, que venha. A luta entre a justiça e o mal dura mais de 2000 anos. Também é hora de determinar quem está acima do outro. O jovem de branco proferiu casualmente palavras cheias de uma intensa aura de matança. A mulher encantadora entendeu que, quando essas palavras fossem ditas, os reinos do norte seriam novamente lançados no tumulto, com sangue fluido como rios. Entretanto, a visão horripilante das almas sofrendo não conseguiu assustá-la. Ela segurou alegremente a mão do jovem, pressionando deliciosamente a mão gelada dele contra seu próprio rosto, demonstrando carinho e paixão. O que eu realmente adoro é sua aura majestosa e extraordinária, majestade. Ela realmente deixa qualquer um maravilhado, expressou ela com profunda admiração. Entretanto, o profundo apego do senhor do Palácio das Nove Fênix foi incapaz de suavizar a expressão fria e indiferente no rosto do jovem.
Ele abaixou a cabeça com uma atitude indiferente, olhando para a mulher atraente a seus pés, seu olhar gelado fixo nela como se observasse um mero instrumento em movimento. Capítulo 472. O cego, a donzela e o demônio. Philip Pass Country, ao longo da rota norte. A jovem voltou cheia de alegria e excitação, segurando um buquê de flores frescas nos braços. Uau, uau, uau! Mestre, o rei demônio Sun Yan está fazendo um movimento importante. Um movimento tremendamente significativo. A jovem animada ficou diante do cego, pulando e gritando sem parar. As palavras animadas atraíram a atenção de vários viajantes para dentro da pousada. E o cego, que tinha acabado de começar a pegar comida com os hashes na mesa de jantar, parou por um momento e disse: "Que tipo de movimento tremendamente significativo?" Enquanto falava, o cego, vestido com uma túnica cinza e com uma faixa de tecido branco ao lado, continuou a usar seus hashes para pegar a comida do prato e colocá-la em sua própria tigela. Embora perguntasse, não deixou que isso atrapalhasse sua refeição. A jovem rapidamente compartilhou suas notícias recentes com seu mestre, dizendo: "No 15º dia do primeiro mês lunar, o rei demônio Sun Yan vai instalar a piscina de sangue de todas as almas no Palácio Skiar Kárstico, com a intenção de emular a ascensão do antigo santo demoníaco em carne e osso. Agora, as forças demoníacas de todos os cantos do mundo estão agitadas, e até mesmo monstros e demônios pouco conhecidos estão se dirigindo ao Palácio Skiar para participar da grande cerimônia do rei demônio. A piscina de sangue de todos os santos. Ascensão através da carne e do sangue?" Essa notícia finalmente fez o cego, tão devoto da comida, levantar a cabeça e deixar de lado os hashes. "De onde você tirou essa informação?" "Lá fora", gesticulou a garota, animada. "Estão espalhando essa notícia no templo do Deus do Fogo. Os magos estão dizendo que, ultimamente, todos deveriam tentar minimizar as saídas da cidade para evitar serem abduzidos e devorados pelos demônios malignos que se dirigem para o norte." Dito isso, a garota sentou-se em frente ao cego, segurando flores nos braços, e perguntou ansiosamente: Mestre, você acha que o rei demônio Sun Yan terá sucesso desta vez?" "Ouvi dizer que esta piscina de sangue de todas as almas é extremamente aterrorizante. Ela requer o sangue de bilhões de seres vivos e as almas de milhões de deuses e demônios para realizar o sacrifício de sangue a fim de alcançar o grande Dao. Uma vez bem sucedido, ele pode transcender o mundano e atingir o nível mais alto, comparável ao do antigo imperador Fuxi. Na antiguidade, aquele santo demoníaco que uma vez obteve sucesso governou o reino da desolação celestial por incontáveis milênios sem rivais. Você acha que, imitando os antigos, o rei demônio pode ter sucesso agora? E se ele tiver sucesso, ele se tornará realmente invencível." A donzela dragão branca estava cheia de excitação e curiosidade. À sua frente, um cego de túnica cinza riu e balançou a cabeça, dizendo: "Bilhões de seres vivos. Milhões de deuses e demônios. Bilhões de seres vivos podem ser possíveis, já que o reino da desolação celestial é vasto o suficiente para acomodar tal número. No entanto, quanto aos milhões de deuses e demônios, acredito que o reino da desolação celestial pode não ter tantos deuses e demônios para ele matar." Diante disso, a donzela dragão branca demonstrou espanto. Não são tantos deuses e demônios assim? Mas a corte celestial não afirma ter 9 milhões de seres divinos? Sozinha, a corte celestial tem tantos imortais, e parece que há ainda mais cultivadores demoníacos no caminho demoníaco, certo? A garota disse: "Se conseguirmos matar alguns deuses e cultivadores demoníacos, não deveríamos conseguir reunir o número de 1 milhão de deuses e demônios, talvez." A menina disse, com sua convicção vacilando ligeiramente. Um cego de túnica cinza balançou a cabeça e riu baixinho, dizendo: 9 milhões de deuses celestiais? O suposto número de 9 milhões de deuses celestiais da corte celestial é simplesmente um número inflado que não deve ser levado a sério.
Se aquele Deus Supremo Luai pudesse realmente reunir 9 milhões de deuses celestiais, então não haveria espaço para o cultivo desenfreado do caminho demoníaco, e o palácio Artikos-Keark já teria sido reduzido a cinzas há muito tempo. As palavras do cego decepcionaram profundamente a donzela dragão branca. Ah! Não são tantas. Eu pensava que a corte celestial realmente possuía tamanha multidão de divindades celestiais, parece que tudo não passou de um exagero arrogante. A menina ficou bastante desanimada. O cego riu e disse, claro, é tudo só para se gabar. Aqueles em posições elevadas tendem a exagerar, é apenas a natureza humana, nada para se surpreender. Aquela poça de sangue de todas as almas alardeada pelo rei demônio Sun Yan não é tão milagrosa quanto parece. Na realidade, não passa de uma formação mágica de cultivo demoníaco em larga escala. Depender da ingestão de uma quantidade substancial de força vital para romper a força e atingir a iluminação, enquanto de fato aumenta a força de cultivo, para alegar rivalizar com o imperador. E ainda está longe. E desta vez, o anúncio de Sun Yan não foi voluntário, mas sim forçado. Antes mesmo de divulgar a informação, a corte celestial já havia invadido o covil demoníaco onde as oferendas para o ritual demoníaco estavam sendo preparadas e descoberto o plano do rei demônio. Sob a pressão das circunstâncias, Sun Yan não teve escolha a não ser divulgar as informações, com o objetivo de reunir todo o reino demoníaco e confrontar as ações iminentes da corte celestial. Aquele bando de demônios que correu ansiosamente para o norte ao ouvir uma única notícia, uma após a outra, não passa de peões tolos manipulados por outros, carentes de qualquer tipo de inteligência. O cego riu baixinho e, depois de dizer isso, continuou a saborear sua refeição de vegetais e arroz. Entretanto, em uma mesa próxima, um dos viajantes de repente bateu na mesa e se levantou, gritando, sua maldita bobagem. A pessoa que se levantou abruptamente não era outro senão um homem corpulento e robusto, com o rosto cheio de barba por fazer, exalando uma presença poderosa e imponente. E sentados à mesma mesa com ele estavam 2 jovens e uma mulher. Os 2 jovens pareciam refinados e frágeis, assemelhando-se a filhos ricos, enquanto a mulher tinha uma figura inchada e feições pouco atraentes, com um nariz achatado e lábios carnudos, exibindo um semblante verdadeiramente feroz e ameaçador. Agora, enquanto o homem forte e robusto os confrontava com raiva, os 2 jovens e a mulher na mesma mesa também tinham expressões desagradáveis em seus rostos. Você não entende porra nenhuma. O homem corpulento e robusto, separado por 2 mesas de jantar, repreendeu furiosamente o cego, dizendo, um cego que não vai para casa e mama no peito não deveria estar aqui fingindo saber de tudo, brincando de Deus, quem você pensa que é? Diga-me o seu nome. O rugido furioso e a provocação do homem forte e robusto deixaram todos na pousada trocando olhares confusos. As pessoas trocaram olhares, tentando se lembrar das palavras ditas pelo cego momentos antes, aparentemente, todas implicando uma visão desdenhosa das artes das trevas. Ele parece desprezar tanto a corte celestial quanto o caminho demoníaco, particularmente esse último. E, no entanto, esse homem forte e robusto, de todos os tempos, escolheu explodir em raiva quando o cego expressou desdém pelo caminho demoníaco. O grupo de comerciantes viajantes de várias regiões olhou uns para os outros, todos silenciosamente contemplando a vontade de se levantar e ir embora. Entretanto, quando os comerciantes estavam prestes a se levantar, a mulher feroz e corpulenta zombou. Vamos ver quem ousa ir embora hoje. Embora fosse claramente uma mulher adulta acima do peso, sua voz era doce e terna, lembrando a de uma menina de 3 ou 4 anos. Era nítida e agradável, e até mesmo suas palavras ameaçadoras soavam incrivelmente adoráveis. No entanto, assim que ela pronunciou essas palavras, as expressões dos mercadores na estalagem mudaram. Eles não acharam nada fofo, mas, em vez disso, confirmaram algumas de suas suspeitas. Eu encontrei um demônio. Dentro da pousada, uma atmosfera estranha ficou em silêncio por alguns momentos. O homem robusto, de expressão severa, aproximou-se da mesa do mestre e do discípulo cegos e disse friamente,
Fale mais alto. Cego, você não estava falando demais. Por que está em silêncio de novo? O homem corpulento disse friamente. Agora que você viu avô, por que não fala? Fale mais alto. Todo o corpo do homem corpulento exalava uma aura feroz e violenta, não escondendo mais sua natureza sinistra. O aparecimento de um demônio assim numa cidade movimentada é absolutamente aterrorizante. Os mercadores ao redor estavam todos pálidos, pois, tendo viajado por muito tempo, sabiam muito bem que um demônio capaz de se infiltrar descaradamente na cidade devia ser uma das figuras mais importantes do reino do mal. Mortais comuns nas garras de tal demônio eram tão insignificantes quanto formigas. Capítulo 473. Cálculo divino do Vale Fantasma. A cidade neste local, conhecida como Cidade de Guanqui, é uma importante porta de entrada para aqueles que vão para o norte. Depois de deixar este lugar e seguir mais para o norte, você entrará no território do país Youxiong. A fronteira antes deserta entre os dois países agora está movimentada e próspera. Os muitos comerciantes que viajavam de um lado para o outro na cidade estavam todos esperando a abertura dos portões para poderem se aventurar para o norte em busca de comércio. Encontrar demônios em uma metrópole tão movimentada é algo que ninguém imaginaria no passado. Parece absurdo demais. Entretanto, hoje em dia, eventos absurdos como esses estão acontecendo diante dos olhos da multidão reunida. Todos os mercadores da estalagem tinham expressões pálidas, cheias de profunda angústia, enquanto o estalajadeiro tremia de medo, tremendo como uma peneira. Todos olhavam silenciosamente para a rua lá fora, esperando que os pedestres que passavam percebessem a estranheza daquela pousada e pedissem ajuda aos magos do templo do Deus do Fogo. No entanto, os pedestres que circulavam pelas ruas pareciam ignorar completamente a pousada à beira da estrada. Em meio ao fluxo interminável de transeuntes, nenhum olhar se deteve, nem por um instante, na pousada. Diante disso, os mercadores ficaram tomados por um desespero sem precedentes, cientes de que aquilo devia ser algum tipo de ilusão lançada por aqueles 4 demônios. Mas que loucura esses 4 demônios estão desencadeando! Um demônio capaz de se infiltrar na cidade sem ser detectado está, sem dúvida, no auge da humanidade demoníaca, já transcendendo os desejos terrenos e se abstendo de indulgências mundanas. No entanto, esses 4 demônios se aventuraram nervosamente em um assentamento humano, buscando banquetear-se na taverna, apenas para, coincidentemente, encontrar um cego destemido e audacioso. Que golpe de azar! Oh, a crueldade do destino! Os mercadores lamentavam-se em seus corações, enquanto o homem corpulento olhava friamente para o cego à sua frente, dizendo: fale. Por que você ficou em silêncio? Comparado ao homem corpulento, este cego de túnica cinza parecia envelhecido e emagrecido, como se uma rajada de vento pudesse facilmente derrubá-lo. Seus olhos turvos não tinham brilho algum, parecendo incapaz de se aventurar longe sem ajuda. O homem corpulento agarrou o pano esfarrapado que o cego havia deixado de lado e leu cinicamente as palavras inscritas nele, dizendo: uma língua afiada como ferro, com discernimento por 3 milênios. Um olho cego pode realmente perceber os espíritos ancestrais? Cego, você tem muita audácia, desfilando por aí com este pano esfarrapado. Ele serve para invocar espíritos. O desdém do homem corpulento arregalou os olhos da garota dragão branca, que declarou: meu mestre é o estimado praticante do cálculo divino do Vale Fantasma. Suas habilidades de adivinhação são incomparáveis no mundo todo. Ele pode decifrar fortunas, calamidades e bênçãos. Você, tolo, deveria demonstrar algum respeito. As palavras proferidas pela garota dragão branco causaram um leve espanto entre os mercadores da pousada, que não conseguiam compreender por que essa jovem ousava ser tão arrogante na presença de criaturas malignas. Ela não percebeu que esse ser era um demônio. Além disso, cálculo divino do Vale Fantasma. Adivinhação. O que é isso? É uma terminologia de cultivadores. Será que este mestre e discípulo também são cultivadores? É por isso que ousam agir de forma imprudente diante do demônio?
Os comerciantes ficaram extremamente surpresos, mas não ousaram dizer uma palavra, permanecendo todos em silêncio e aguardando pacientemente o desenrolar dos acontecimentos. Depois de ouvir as palavras da garota dragão branca, o homem robusto ficou momentaneamente surpreso. Cálculo divino do Vale Fantasma. A arte da adivinhação. Que absurdo! Preciso perguntar: a qual facção você e este cego pertencem? Atrás do homem forte e robusto, os dois jovens que pareciam ricos aristocratas não conseguiam mais esconder sua verdadeira natureza. Uma pessoa exalava uma aura sinistra e assustadora, enquanto o rosto da outra parecia feroz e ameaçador. O homem sinistro e misterioso zombou friamente, dizendo: "Ô irmão, tu não entende isso. Este cego é da seita Vale Fantasma, e Cálculo Divino do Vale Fantasma é seu título, indicando que sua habilidade em adivinhação é notável." No entanto, adivinhação, bem, o homem sinistro olhou para o cego e perguntou: "Cego, qual é o caminho da adivinhação?" Nesse momento, o olhar de todos os presentes se voltou para o cego. Em meio ao olhar atento de todos, o cego de túnica cinza sorriu levemente. Ele pousou os hastes e disse: "Os céus e a terra tomam forma, e todas as coisas possuem um destino. O rio do tempo flui incessantemente, entrelaçando os destinos de todos os seres. Através da arte da adivinhação e do caminho da profecia, pode-se discernir fortunas e infortúnios, examinar o passado e o presente e prever o futuro. E, assim como um rio que flui continuamente desde sua nascente, passando por montanhas famosas e grandes rios, vilas remotas e pequenas cidades, até finalmente se fundir com os rios e mares. Pessoas comuns que estão na margem do rio só conseguem observar a paisagem de ambos os lados, vislumbrando as aparências fugazes de um tempo e lugar específicos. No entanto, dentro da minha seita Vale Fantasma, possuímos a capacidade de calcular o passado e o futuro, observando de forma abrangente todo o panorama do rio, desde sua nascente até o vasto mar. Desta forma, é o caminho da adivinhação e da leitura da sorte." As palavras ditas pelo cego sorrindo deixaram os mercadores presentes completamente atônitos, e algumas mentes menos astutas nem sequer conseguiram compreender seu significado. Entretanto, um pequeno número de comerciantes que ouviam aquilo ficaram chocados, sentindo que esse homem cego era incrivelmente ousado, pois ousava falar bobagens e zombar das entidades demoníacas sem medo, mesmo diante de 4 demônios ameaçadores, demonstrando total desrespeito por sua própria segurança. Todos olharam para o homem robusto e forte com um olhar temeroso, sabendo que ele havia sido provocado. De fato, o homem corpulento largou o pano em sua mão e, no acesso de raiva, riu baixinho. "Que palavras ousadas! Cego, pelo que você diz, você consegue prever o futuro. Está afirmando ter uma compreensão clara dos eventos que ainda estão por vir." Ao questionar o homem forte, o cego deu um leve sorriso e respondeu: "Meu cultivo não é profundo o suficiente para enxergar longe demais. No entanto, prever fortunas e adivinhar resultados auspiciosos e desfavoráveis são tarefas nas quais me destaco sem esforço algum." "Muito bem. Então, você vai calcular para mim quais são as identidades de nós 4. Disse o homem corpulento com um sorriso sinistro, enquanto uma aura de energia demoníaca o envolvia, revelando sem remorso a intenção feroz de matar. A atmosfera dentro de toda a pousada caiu instantaneamente ao ponto de congelamento, sobrecarregando todos os comerciantes presentes com sua presença formidável, fazendo-os sentir uma sensação de medo e tremor, a ponto de mal conseguirem respirar. Entretanto, diante de uma aura tão aterrorizante, o cego de túnica cinza permaneceu imperturbável, como se não apenas seus olhos estivessem cegos, mas sua mente também. Ele sorriu e disse: "Vocês 4 possuem graça e retidão extraordinárias, evidentes por seu comportamento digno e nobre. É evidente que são indivíduos abençoados com rara fortuna e prosperidade. No entanto, há uma energia malévola ligeiramente excessiva que perturbou sua aura nobre, resultando em um ligeiro declínio. Mesmo assim, vocês ainda são capazes de superar a vasta maioria dos mortais comuns no mundo." Ao ouvir as palavras do cego, todas as 4 criaturas demoníacas caíram na gargalhada.
O homem corpulento riu ainda mais alto, dizendo: "Ah, graça notável e comportamento justo. Ah, inicialmente, pensei que você, cego, fosse simplesmente incapaz de comunicação verbal, mas acontece que sua mente é que vacila. Pelo tom da sua fala, presumi que você fosse alguém com conhecimento do reino do cultivo, apenas para perceber que não passa de um louco." Ah, o homem corpulento riu com vontade por um tempo, antes de finalmente reprimir o riso e falar friamente: "Tolo cego, eu não sou a pessoa justa e digna que você descreveu. Sou o governante do covil demoníaco no Mar do Sul, o grande rei Pingir. Desta vez, passando pelo país do Passo de Fogo, estou respondendo ao chamado do rei demônio para comparecer à grande cerimônia no palácio de Esquiar Cástico. Você, cego, disse que eu não tinha inteligência, não é? Agora, na minha frente, ousa dizer isso de novo." O cego ficou um pouco surpreso com o interrogatório frio e severo do homem corpulento. "Ah? Quando foi que eu disse que Vossa Excelência não tem inteligência?" "Vossa Excelência não deve caluniar os outros", disse o cego inocentemente. O homem corpulento, porém, não o deixou escapar e disse friamente: "Você não disse que qualquer demônio que corre para o norte sem razão é desmiolado? Já se esqueceu das palavras que disse há poucos instantes?" Com isso, o cego de repente percebeu. Ele deu de ombros, impotente, e disse: "Então é assim, mas eu nunca mencionei que Vossa Excelência poderia chegar ao Palácio de Esquiark. Se Vossa Excelência não chegar ao Palácio de Esquiark, isso não significaria que você não está entre aqueles demônios sem cérebro." Capítulo 474. Do que você tem medo? As palavras do cego de cinza imediatamente trouxeram à atmosfera da sala um silêncio glacial. Todos os mercadores olhavam para ele com terror, praguejando veementemente em seus corações. Uma coisa é esse cego buscar sua própria morte, mas não vamos prejudicar ninguém, por favor. Se esse demônio for provocado a desencadear um massacre implacável, nenhuma das pessoas presentes será poupada. Ao pronunciar essas palavras, eu, sendo cego, pareceu sentir a atmosfera inquietante que se seguiu. Perplexo, arrisquei: há algo errado com o que eu disse. Porque parece que todo mundo está infeliz." Na presença do cego, a garota dragão branco estendeu a língua e murmurou: "Mestre, você realmente possui um dom de eloquência incomparável." O homem corpulento zombou e disse: "Cego, você está insinuando que eu não consigo alcançar o palácio da Arca Celeste Ártica? Você chegou a essa conclusão por meio de algum tipo de adivinhação derivada dos seus cultivos no Vale Fantasma. Sua adivinhação revelou que eu sou incapaz de alcançar o palácio da Arca Celeste Ártica." Sobre esse assunto, o cego vestido de cinza assentiu sem hesitar e disse: "De fato, não apenas Vossa Excelência não poderá alcançar o Palácio do Arco Celeste Ártico, mas os 4 indivíduos que acompanham Vossa Excelência também não conseguirão alcançar o Palácio do Arco Celeste Ártico." As palavras do cego deixaram os 4 demônios perplexos. A mulher gordinha perguntou: 4 indivíduos? Claramente temos apenas 4 pessoas, de onde vem a 5ª pessoa? Cego, você não sabe contar. O cego de cinza levantou-se e caminhou até o lado, pegando a bandeira de tecido rasgada. Com imensa tristeza, passou a palma da mão suavemente sobre as rachaduras, dizendo: "São de fato 5 indivíduos, minha arte divinatória nunca se engana. Vocês são 5, e nenhum de vocês 5 consegue alcançar o Palácio Ártico Esquiark. Então não estou chegando você, não há motivo para você me incomodar." O cego vestido de cinza aproximou-se do homem corpulento enquanto segurava a bandeira de pano rasgada e disse: "Você me deve uma compensação em moedas de ouro." "Moedas de ouro?" O homem corpulento, confuso, olhou para o cego à sua frente e não pôde deixar de sentir que este era um completo idiota. Como ele ousava vir exigir indenização em tais circunstâncias? Ou seria que ele realmente era um cultivador ousado e ousado? O cego, porém, não entendeu a confusão do homem corpulento. Levantou o estandarte de tecido e disse: "Este meu instrumento de adivinhação chama-se moedas de ouro. Já que o rasgaste, devias compensar-me. Caso contrário, não vou deixar os 5 irem."
Vou denunciá-los às autoridades. Vou convocar o mago do templo do Deus do Fogo para capturar todos vocês. O cego ameaçou o demônio diante dele com grande determinação. Uma situação tão assustadora realmente deixou os 4 demônios perplexos. O homem corpulento, apesar de sua aparência feroz, era ironicamente o mais cauteloso entre os 4. Ele franziu a testa enquanto olhava para o cego à sua frente, mas não importava como olhasse, o cego parecia ser um mero mortal, completamente desprovido de quaisquer qualidades especiais. No entanto, este mortal comum pode relatar inúmeros assuntos do mundo do cultivo, demonstrando desdém pelos líderes tanto dos caminhos demoníacos quanto dos justos. O renomado rei demônio parece insignificante aos seus olhos, e até mesmo o governo abrangente da corte celestial parece ter pouca importância para ele. A reação é tão peculiar e bizarra que é simplesmente diferente da de uma pessoa normal. Quem seria assim como uma pessoa normal? Depois de muita deliberação, o homem corpulento finalmente decidiu que seria melhor evitar complicações desnecessárias. Ele olhou friamente para o cego à sua frente e perguntou: quanto dinheiro você vai compensar? Embora seu tom permanecesse áspero, era evidente que o homem corpulento havia decidido apaziguar a situação e não pretendia mais provocar o cego excêntrico e enlouquecido à sua frente. Ao ouvir o claro ato de submissão do homem corpulento, não apenas todos os mercadores presentes ficaram estupefatos, mas até mesmo seus 3 companheiros ficaram estupefatos, incapazes de compreender. Ping e Pigi, meu querido irmão, estes cegos 3 demônios malignos ficaram atônitos e perplexos, mas sabiam que o grande rei Pigi sempre agia com cautela. Portanto, no movimentado Mar do Sul, onde residia o grande sábio de Fufeng, eles ainda podiam manter um lugar, e seus métodos eram muito superiores aos de monstros comuns. Agora, até o grande rei Pigi pretende se render. Será que esse cego, que fala bobagens, é realmente um cultivador no reino do cultivo? Quando esse pensamento surgiu, quando os 3 demônios malignos olharam novamente para o homem cego de cinza, eles de repente fizeram uma descoberta extraordinária. Este homem cego mortal aparentemente comum na verdade parece possuir algumas percepções extraordinárias. Embora ele pareça um mortal comum à primeira vista, o comportamento confiante demonstrado em cada gesto e movimento está definitivamente além do que um mortal comum poderia possuir. Ao ponderar isso, os 3 demônios malignos admiraram a visão do grande rei Pigi. De fato, como o grande demônio do Mar do Sul, ele era incomparável aos monstros comuns das montanhas e selvagens. Eles se levantaram apressadamente e falaram em sequência: Senhor, quanto devemos compensá-lo por este item? Nossos irmãos vão arrecadar dinheiro para compensá-lo, e nunca o trataremos injustamente. As palavras repentinas ditas pelos 3 demônios malignos pegaram o homem corpulento um pouco desprevenido, deixando os vários mercadores presentes mais uma vez surpresos e de queixo caído em descrença. Como todos os demônios malignos recuaram de repente em um instante. Será que esse cego aparentemente louco é, na verdade, um cultivador oculto no mundo do cultivo? Será que ele já subjugou os 4 demônios malignos em um instante, usando meios incomparáveis que eram invisíveis para eles? Reza a lenda que os melhores cultivadores travam batalhas a uma velocidade tão rápida que as desafia à vista, tornando-as completamente incompreensíveis para os mortais comuns. Agora, parece que os rumores eram mesmo verdadeiros. Este cálculo divino do Vale Fantasma conseguiu subjugar 4 demônios malignos de primeira linha em um instante, sem causar dano a uma única folha de grama na pousada. O poder deste cultivador de ponta é verdadeiramente insondável. Se não fosse testemunhado com nossos próprios olhos, todos teriam dificuldade em acreditar que seja verdade. Dentro da estalagem, os mercadores contemplavam com admiração o cálculo divino do Vale Fantasma diante deles. A figura, antes excêntrica, agora parecia profunda e extraordinária aos olhos dos espectadores, evocando uma sensação de mistério e um comportamento notável.
O homem corpulento, por outro lado, ficou um pouco confuso, sem entender por que a atitude de seus 3 companheiros em relação ao cego à sua frente mudou tão drasticamente. Será que eles descobriram algo extraordinário sobre esse homem cego? Droga! Será que esse cego é mesmo um cultivador do caminho da retidão? Ao pensar nessa possibilidade, um leve arrepio percorreu o coração do homem corpulento. Embora seja um demônio astuto, o grande rei Pigi ainda confiava em seus 3 companheiros. Agora, com os 3 companheiros se desculpando com o cego ao mesmo tempo, a preocupação do grande rei Pigi se confirmou ainda mais. Há realmente algo errado com o cego. Ele simplesmente não conseguiu ver. Felizmente, agora que os 3 companheiros descobriram as anormalidades um do outro, eles prontamente se apresentaram para resolver as coisas. Dadas as circunstâncias, o grande rei Pigi não ousou mais ser imprudente. Ele disse apressadamente: "Por favor, senhor, diga-me quanto o senhor deseja de indenização. Eu, sem dúvida, a cumprirei." Enquanto falava, o grande rei Pigi lamentou interiormente. Costuma-se dizer que dentro do país do Passo de Fogo existem dragões escondidos e tigres agachados, e entre os Vuzu do Deus do Fogo, indivíduos de primeira linha frequentemente emergem. Entretanto, ele nunca imaginou que não encontraria um Vuzu na cidade, mas em vez disso, ele se deparou com uma presença ainda mais formidável que um Vuzu. Cálculo Divino do Vale Fantasma, um título que eu nunca tinha ouvido falar antes, porque é tão assustador. Artes de adivinhação, adivinhação antiga e moderna, todas essas palavras que ele diz são realmente reais. É verdade que nosso próprio grupo não consegue chegar ao Palácio Skiart do Ártico. Era quase uma questão de arriscar a minha vida. O grande rei Pigi, que só pretendia se juntar à agitação no norte, nunca imaginou que teria tanto azar. Capítulo 475. Uma entidade enigmática. Dentro da pousada, a atmosfera de repente assumiu um tom assustador. Com medo de uma possível retaliação, os 4 seres demoníacos, antes arrogantes, agora estão tímidos demais para agir de forma imprudente, com medo de realmente encontrar um oponente formidável. No momento em que o cego, segurando um tecido esfarrapado, estava prestes a falar, ele hesitou um pouco, como se sentisse algo. Ele suspirou e disse aos 4 seres demoníacos diante dele: "Ao se aventurarem no território do norte, onde as montanhas são altas e a estrada é longa, todos vocês devem proceder com cautela." Com isso, o cego estendeu a mão e deu um tapinha gentil no ombro do homem corpulento. Naquele instante, os olhos do homem corpulento se arregalaram e ele instintivamente tentou se esquivar. No entanto, quando a mão do cego casualmente a tocou, não parecia haver nenhuma anomalia visível, mas de alguma forma, inexplicavelmente, isso bloqueou todas as possibilidades de evasão para ele. Apenas um breve momento de hesitação, e a mão do cego já havia pousado no ombro do homem corpulento. Ao testemunhar essa cena, até mesmo os mercadores mortais presentes perceberam que havia algo errado com o cego diante deles, sem falar nos 4 seres demoníacos. O corpo do homem corpulento tremeu, e ele disse apressadamente: "Senhor." Entretanto, quando a voz sinistra ecoou, o homem cego e a donzela dragão branca pareceram ter desaparecido sem deixar vestígios, desaparecendo inexplicavelmente diante dos olhos da multidão que assistia. Os 3 seres demoníacos restantes se levantaram de repente, cheios de espanto e incerteza. "Irmão Pigi, este cego é suspeito." Os 3 seres demoníacos estavam cheios de medo e apreensão, enquanto a mulher rechonchuda exclamou: "Este lugar é impróprio para ficarmos aqui. Vamos embora rapidamente." Encontrar um cego tão misterioso e peculiar na agitada metrópole humana é realmente um acontecimento excepcionalmente perigoso e malévolo. Nenhum dos 4 seres demoníacos presentes era conhecido por sua natureza imprudente e impulsiva. Eles entendiam que existem forças superiores além da compreensão humana e, quando confrontados com uma entidade insuperável, a atitude mais sensata é buscar abrigo imediatamente.
Entretanto, assim que se afastaram da entrada da pousada, eles perceberam que o exterior já havia sido enredado por uma intrincada camada de teia carmesim flamejante, cuja origem era desconhecida. Dezenas de figuras vestidas com magia se dispersaram em várias direções, formando uma grande formação para caçar forças malévolas. No meio das sombras, ventos sinistros sopravam, enquanto os lacaios do submundo espreitavam e aproveitavam as oportunidades, mirando na alma. Uma formação tão grande fez com que os semblantes dos 4 seres demoníacos mudassem. Porque eles falharam completamente em perceber quando tantos bruxos chegaram lá fora. Será que aquela pessoa cega realmente conseguiu proteger simultaneamente sua consciência espiritual de todos os 4? Os 4 seres demoníacos, tomados pelo medo e pela inquietação, instintivamente examinaram os arredores, tentando encontrar qualquer vestígio do cego. No entanto, após examinarem a área, não conseguiram detectar nada. Parágrafo. Assim, seus corações ficaram cada vez mais inquietos, temendo que o misterioso e inescrutável cego pudesse estar à espreita nas sombras, pronto para atacar. Enquanto isso, na estrada galopante ao norte da cidade de Guanqui, a garota dragão branco segurava a bandeira de tecido restaurada e, seguindo atrás do homem cego, ela falava enquanto caminhavam: "Mestre, não deveríamos ficar para testemunhar o espetáculo." A garota está ansiosamente esperando pela grande cena dos bruxos do país do Passo de Fogo, exterminando demônios e suprimindo o mal. Portanto, a ação repentina de Luing de arrastá-la para longe a deixou bastante frustrada. Ao lado dela, Luing, disfarçado de cego, balançou a cabeça e disse: "Embora o espetáculo seja encantador, não nos esqueçamos dos peixes grandes que seguimos o tempo todo. Aqueles 4 camarões pequenos podem ter se perdido, mas não devemos perder de vista os verdadeiros peixes grandes." Quando Luing falou, ele estava naturalmente se referindo ao 5º demônio maligno que espreitava nas sombras. Após deixar a montanha Anil, ele pretendia inicialmente seguir para o norte para ver o estado atual de Sun Yan. No entanto, ele mal imaginava que, logo após deixar a montanha Anil, receberia notícias importantes. O rei demônio Sun Yan pretende conduzir o sacrifício de sangue de todos os espíritos no palácio Artikoskeark, emulando a ascensão dos antigos demônios através do consumo de carne e sangue. Embora aquele antigo demônio de anos passados fosse muito inferior ao imperador Fuxi, ele ainda permanecia uma das entidades mais formidáveis dentro do reino da desolação celestial. Durante a fúria do grande demônio pelo mundo, o caminho dos cultivos demoníacos dominou os céus e a terra. Até mesmo o palácio do imperador humano, que foi completamente destruído, estava à beira da extinção, sem mencionar os cultivadores justos, que quase todos se tornaram alimento para o caminho demoníaco. Além disso, o súbito desaparecimento do incomparavelmente gentil Lian Kangqing parece ter laços intrincados com este grande demônio. Entretanto, não importa quão poderoso seja o poder do grande demônio, mesmo que ele governasse o céu e a terra, escravizasse seres sencientes e estabelecesse um grande domínio, quando a catástrofe terrestre chegou e adversários formidáveis do mundo das 8 desolações transcenderam reinos para surgir, tudo finalmente se transformou em cinzas. Entretanto, as extraordinárias bases de cultivo que o grande demônio alcançou continuam a ressoar, e ele detém uma tremenda reputação dentro do reino das artes das trevas. Portanto, a aspiração do rei demônio Sun Yan de emular a ascensão do antigo demônio através da carne e do sangue causou imediatamente uma comoção tumultuada entre todos os seres demoníacos do mundo. Inúmeras entidades malévolas estão migrando para o norte, ansiosas para testemunhar o nascimento de uma nova ordem e participar da grande cerimônia. Enquanto Luing viajava para o norte, ele matou sem esforço 7 seres demoníacos no estágio do reino primordial e 365 seres demoníacos abaixo do estágio do reino primordial. No entanto, esses seres demoníacos são meros peixinhos, mesmo quando os 4 indivíduos se combinam para formar o grande rei Pigi. Sua importância empalidece em comparação à figura enigmática que Luing atualmente segue.
Na avenida que levava até ele e a donzela dragão branca, apareceu uma figura robusta de um homem que parecia estar caminhando de maneira normal. Entretanto, após uma inspeção mais detalhada, é possível perceber que esse homem corpulento é idêntico em todos os aspectos ao já mencionado grande rei Pingir. Se Lueng não tivesse seguido o caminho de perto, ele já teria testemunhado os inúmeros disfarces transformadores da entidade demoníaca diversas vezes, quase caindo na armadilha do engano. Por ser tão realista, até mesmo a aura da divindade pode ser replicada com extrema precisão, quase a ponto de ser indistinguível. Mesmo quando Lueng tenta sentir com o selo de Requiem, ele só consegue perceber o espírito do grande rei Pingir. Ao testemunhar uma entidade tão misteriosa que se assemelha perfeitamente até mesmo à essência da alma, Lueng se vê diante dela pela primeira vez. Afinal, ilusões podem ocultar a forma física de alguém, mas não importa quão brilhantes essas ilusões e técnicas de mudança de forma sejam, elas não têm como escapar do selo de Requiem. Exceto pela entidade demoníaca à sua frente. Depois de descobrir inadvertidamente a natureza abominável do demônio, Lueng o segue secretamente desde então. As criaturas demoníacas, lideradas pelo grande rei Pingir, mal conseguiam imaginar a presença de uma entidade assustadora que os havia seguido durante toda a jornada. Durante toda essa jornada, Lueng se esforçou para esconder sua presença ao máximo possível, nunca se expondo. Contudo, parece que hoje o engano não pode mais ser sustentado. Ele corajosamente liderou a garota dragão branca, seguindo de perto a entidade, mantendo uma distância considerável de dezenas de metros entre eles, perto o suficiente para ouvir claramente a conversa um do outro. A donzela dragão branca, esfregando as mãos, perguntou: "Mestre, quando começaremos?" A pergunta da garota não estava nem um pouco disfarçada e, àquela distância, não apenas os cultivadores, mas até mesmo os mortais comuns podiam ouvi-la com extrema clareza. O homem corpulento que vinha avançando com determinação finalmente parou. Ficou ali, sem continuar avançando nem se virar. Sua figura robusta permaneceu no bulevar, de costas para Lueng e a garota dragão branca, permanecendo em silêncio por um período considerável. No final, a voz profunda do grande rei Pingir ressoou. "Eu não sou um demônio, Senhor Ghost Valley, por que você está me seguindo?" As palavras repentinas do homem corpulento e robusto assustaram a donzela dragão branca. "Oh meu Deus! Mestre! Esta criatura possui a capacidade de se comunicar. Ela tem o poder da fala." A donzela ficou incrivelmente emocionada. Lueng, por outro lado, observava calmamente o homem robusto à sua frente na movimentada avenida. Com um leve sorriso, disse: "Vamos cada um seguir o seu próprio caminho, o que lhe dá o direito de afirmar que estamos seguindo você. Só porque inúmeros outros trilharam este caminho, sou tão cego a ponto de não segui-lo." Capítulo 476. Banqi. Embora o tom de Lueng possa parecer tranquilo, há um inconfundível tom de provocação em suas palavras, que ele não se preocupa em esconder. À sua frente, a figura que tinha uma semelhança incrível com o grande rei Pingir ficou em silêncio por alguns instantes antes de sorrir e dizer: "Você tem razão. Por favor, prossiga, senhor." Depois de terminar de falar, a outra parte se virou e foi embora, sem demonstrar intenção de se envolver mais com Lueng. Entretanto, no momento seguinte, aquela pessoa cega com olhos azuis claros apareceu na estrada à sua frente, bloqueando efetivamente seu caminho para o norte. Sob o sol escaldante, essa pessoa cega, aparentemente frágil e delicada, exibia um sorriso caloroso e radiante. "Antes de nos separarmos, posso perguntar sobre seu distinto nome?" perguntou Lueng. "Parece que temos uma conexão e tanto, então por que não trocar nomes e estabelecer um vínculo positivo entre nós?" A obstrução repentina de Lueng causou uma leve sensação de aperto no coração do grande rei Pingir. O cego diante de seus olhos poderia se aproximar dele num raio de 3 metros em um instante, e ele permanecia completamente inconsciente. Isso não implica que, se a outra parte assim o desejasse, ela poderia decapitá-lo a qualquer momento. Ciente disso, o grande rei Pingir não ousou mais agir com arrogância e curvou-se rapidamente, dizendo:
Como um humilde cultivador errante, devo demonstrar meu respeito ao estimado ancião do Vale Fantasma. Posso pedir sua orientação em relação ao obstáculo na estrada. Embora eu tenha a aparência do grande rei Pigi, nunca fiz mal a ninguém nem sou uma entidade demoníaca. Espero sinceramente que isso seja do conhecimento do estimado ancião. O grande rei Pigi recuou obedientemente, não ousando mais fingir mistério. Ao ouvir isso, a garota dragão branco estalou a língua e exclamou: Mestre, você realmente possui a habilidade de reprimir qualquer forma de desafio, mesmo os indivíduos mais audaciosos não ousam agir de forma insolente em sua presença. Dizendo essas palavras, a garota dragão branca olhou de cima a baixo para o homem forte à sua frente, que se parecia exatamente com o grande rei Pigi. Ela perguntou: Por favor, diga-me, que tipo de criatura você é? De que lugar remoto você surgiu? Como sua existência me escapou até agora? Onde reside sua seita? Quantos membros de sua família você tem? Qual a extensão de suas terras? Quem é seu mestre? Qual escola de cultivo você segue? Imploro que tenha o bom senso de se apresentar prontamente, para não desperdiçar meu precioso tempo e o de meu estimado mestre. A enxurrada de perguntas da jovem deixou o homem robusto estupefato. Ele olhou para a jovem à sua frente, depois para o cego ao lado dela, apenas para ver o enigmático cego sorrindo e dizendo: O que a pequena branca disse é exatamente o que eu queria dizer. Por favor, fale abertamente, pois falsidades não passarão despercebidas por alguém como eu, que sou cego. Enganar um cego com mentiras pode incorrer em retribuição divina. O tom ameaçador nas palavras do cego era bastante evidente. Portanto, a pressão no coração do homem robusto aumentou ainda mais. Ele lamentava e reclamava incessantemente. Que azar eu ter encontrado tal azar, quando tal personagem surgiu no reino da desolação celestial? E o que é esse cálculo divino do Vale Fantasma? Eu nunca ouvi falar disso. O rosto do homem robusto empalideceu, mas após um momento de hesitação, ele rapidamente sorriu e disse: Respeitado ancião do Vale Fantasma, meu nome é Banqui e venho do país do ódio ao fogo, no Mar do Sul. Desta vez, tenho seguido aqueles 4 demônios perversos com a intenção de aproveitar a oportunidade para eliminar forças malignas, não como um seguidor de espíritos malévolos. Peço seu discernimento, ancião. O homem robusto tinha uma expressão sincera no rosto, apesar de sua aparência demoníaca, mas não havia nenhum traço de aura demoníaca ao seu redor. Luengo examinou cuidadosamente e sorriu, dizendo: De fato, não há aura demoníaca. No entanto, o país que odeia ao fogo do Mar do Sul. Posso perguntar, irmão Ban, a qual seita do país que odeia ao fogo do Mar do Sul você pertence? Onde fica o seu portão principal? Ao longo da minha vida, busquei fazer amizade com heróis de todos os cantos do mundo, mas esta é a primeira vez que encontro uma linhagem tão singular quanto a sua, irmão Ban. Por isso, a curiosidade me invade, e humildemente peço sua orientação e esclarecimento. A investigação de Luen deixou o homem robusto ainda mais perturbado, mas ele não conseguiu fugir nem dominá-lo, então não teve escolha a não ser reunir coragem e falar. Respeitado senhor, a seita a qual eu, Ban, pertenço é conhecida como seita Tianxin. Nosso portão principal está situado nos arredores do país do ódio ao fogo do Mar do Sul, perto da Cordilheira de Lava. Devido ao nosso pequeno número de discípulos, nossa seita não possui muito renome no mundo do cultivo. A maioria das pessoas nunca ouviu falar da seita Tianxin, então é compreensível que você não a conheça, senhor. As palavras do homem robusto eram sinceras e, não importava como você olhasse, ele não parecia uma pessoa desonesta contando mentiras. Luen riu baixinho e disse: O país do ódio ao fogo do Mar do Sul, a Cordilheira de Lava, parece bem distante. Irmão Ban, você seguiu esse grupo de demônios até o país do Passo de Fogo por terra, e parece que pretende se juntar a eles na festança no Palácio Ártico de Skeark. Verdadeiramente ousado e imprudente. Por favor, esteja ciente, irmão Ban, que se um cultivador justo como você cair nas garras desses demônios, você pode muito bem se tornar uma refeição adicional para eles na hora. Lueng disse:
Na minha humilde opinião, irmão Ban, seria melhor que você se abstivesse de prosseguir para o norte. É muito perigoso. Que tal isso? Permita-me escoltá-lo de volta ao portão principal da sua seita para buscar a orientação do seu superior. Não suporto deixá-lo vagando sozinho lá fora, pois isso realmente me preocupa. As palavras de Luen, proferidas com um sorriso alegre, pareciam repletas do comportamento atencioso de um ancião. Banqi hesitou por um momento, mas não rejeitou a sugestão do cego. Em vez disso, disse respeitosamente: sendo assim, eu o incomodaria, senhor, para que se desse ao trabalho. O cultivador, que viajava disfarçado de demônio, na verdade pretendia levar Lueng de volta ao portão da montanha do Mar do Sul. E quando Lueng viu o acordo da outra parte, ele assentiu e disse: nesse caso, em vez de escolher um dia, por que não escolher o dia? Vamos partir agora. Falando assim, Lueng deu um passo à frente, com um brilho dourado pálido, e levou-se junto com os 3 indivíduos presentes, voando diretamente para o sul. A velocidade da radiância era tão incrivelmente rápida que desafiava a lógica comum. O homem corpulento, que se viu dentro do esplendor, ficou ainda mais surpreso. Ele olhou perplexo para Lueng ao seu lado, sentindo-se um tanto perplexo pela velocidade inexplicável daquele brilho. Senhor, seu esplendor, sei que é rápido, disse Lueng com um sorriso fraco. Após anos de árdua dedução, deduzi esta técnica de fuga. Embora possa não ser incomparável, é apenas um pouco mais rápida que a técnica fugaz de luz flutuante sombra-fugas. As palavras ditas pelo cego deixaram o homem corpulento completamente sem fala. Apenas um pouco mais rápido que o brilho fugaz de luz flutuante sombra-fugas. Luz flutuante sombra-fugaz, essa é a velocidade máxima do mundo. É conhecida como a técnica de fuga mais rápida que existe. Mas como esse enigmático e insondável cálculo divino do Vale Fantasma diante dos meus olhos poderia desafiar essa percepção comum? O reino da desolação celestial, se existisse tal personagem, seria impossível para ele não ter ouvido falar dele. A menos que a outra parte também seja. Banqi hesitou por um momento e disse: posso perguntar, estimado senhor, se você está ciente da profecia da inclinação celestial? Banqi sussurrou uma frase enigmática. O cego lançou-lhe um olhar de soslaio e disse: você é muito esperto, isso é algum tipo de código secreto. Não tenho conhecimento disso, nem nunca ouvi falar dessa profecia da inclinação celestial. No entanto, você pode me explicar exatamente o que ela implica? O misterioso cego interrogava implacavelmente sem dar nenhuma expressão. No entanto, Banqi não demonstrou medo, mas sorriu e disse: prezado senhor, você entendeu errado. Isto não é um código secreto. A chamada profecia da inclinação celestial é uma forma lendária de adivinhação que possui o potencial de abalar os próprios alicerces dos céus e da terra. Mesmo os cultivadores mais experientes achariam difícil calculá-la. Observei a incrível velocidade com que o estimado senhor deduziu os fugazes vislumbres de luz e, erroneamente, acreditei que você estivesse familiarizado com a profecia. Banqi explicou o seguinte. Lueng riu baixinho e disse: entendo. Vou me lembrar disso. Da próxima vez que alguém me perguntar qual é a profecia da inclinação celestial, darei a resposta de acordo com a sua explicação. Espero que essa resposta não seja algo que você tenha inventado. Lueng sorriu como uma implicação significativa. Capítulo 477. Chamas do abismo. Em meio ao brilho fugaz, o sorriso no rosto do cego era gentil, enquanto Banqi demonstrava profunda reverência. Se alguém desconhecedor da situação visse isso, perceberia apenas uma reunião harmoniosa e alegre de indivíduos. A garota dragão branca emitiu um zumbido desdenhoso, demonstrando um significativo senso de orgulho por sua superioridade sobre aquele rústico ignorante. Ela sabia muito bem que a velocidade de fuga de seu mestre ultrapassava em muito a da luz flutuante e da sombra fugaz. No momento, ele ainda estava escondendo algo. Se ele realmente o liberasse, sem dúvida poderia assustar Banqi e até deixá-lo completamente tolo.
Entretanto, até mesmo a velocidade com que ele escapou deixou Banqi completamente atônito. Especialmente porque essa velocidade de fuga continuou rumo ao sul sem pausa, voando rapidamente além das fronteiras do país do Passo de Fogo e em direção à vasta extensão do Mar do Sul. Uma velocidade de fuga tão assustadora, e ainda assim ela pode ser sustentada, é preciso entender que a arte da luz flutuante e da sombra fugaz já ultrapassou os limites do equilíbrio entre velocidade e consumo de energia espiritual. De fato, existem velocidades de fuga no mundo que são mais rápidas que luz flutuante e sombra fugaz, mas a maioria delas esgota energia espiritual em um instante ou exige custos exorbitantes, tornando-as impossíveis de sustentar por longos períodos de tempo. Entretanto, mesmo a luz de fuga da luz flutuante e da sombra fugaz não consegue atingir o voo contínuo sem descanso. Entretanto, a luz de fuga desse homem cego diante de seus olhos é muito mais rápida do que a luz flutuante e a sombra fugaz, voando sem esforço para fora do país do Passo de Fogo como se não fosse nada para ele. Ou esse homem cego possui fundamentos profundos e energia interna duradoura, ou sua luz de fuga não é apenas mais rápida que a luz flutuante e a sombra fugaz, mas também consome menos energia espiritual. Ambas as possibilidades, independentemente de qual, são assustadoras. A expressão de Banqi revelou uma pitada de medo. Originalmente, ele pretendia trazer de volta aquele misterioso cego e buscar a ajuda de cultivadores experientes. Embora não fosse páreo para o cego, havia outros cultivadores presentes entre os colegas experientes. Entretanto, Banqi agora está em estado de pânico. Este cego é tão assustador. Se nem mesmo aqueles cultivadores experientes são páreo para ele, não seria uma calamidade para todos se ele levasse o cego até lá agora. O feixe de luz atravessou rapidamente a extensão do Mar do Sul, cruzando uma vasta área marítima após a outra. No passado, Lueng, que costumava precisar voar por quase um mês, agora percorreu a mesma distância em menos de uma hora, trazendo consigo a garota dragão branca e o cultivador chamado Banqi, que chegou acima do espaço aéreo do país que ordem ao fogo. Em meio ao feixe de luz, Banqi avistou a vasta extensão do país que ordem ao fogo aparecendo diante de seus olhos, causando uma sutil sensação de aperto em seu coração. No entanto, ele não estava disposto a se sacrificar para proteger seus companheiros cultivadores. Afinal, entre aquele grupo de companheiros, havia cultivadores experientes. Mesmo que este cego fosse assustador, contanto que todos se unissem e trabalhassem juntos, talvez, Banqi se consolou dessa maneira. Logo, a cordilheira de lava apareceu em seu campo de visão. Quando Lueng chegou aqui no passado, foi para resgatar o Feng, que havia sido capturado pelo Erba Gorman. Naquela época, Lueng nem sequer havia aberto a porta celestial, estava incrivelmente fraco, contando apenas com a espada do trovão celestial para se manter firme. O Feng, por outro lado, estava em situação ainda pior, com o coração do Dao despedaçado e sem base para se apoiar. Entretanto, agora que 4.000 anos se passaram, ambos passaram por mudanças significativas em comparação ao passado. Se o Feng encontrasse o Erba Gorman novamente, é provável que um único olhar dele deixaria aqueles 16 pequenos monstros completamente imóveis. Em seu coração, maravilhado com a natureza mutável do mundo, Lueng sorriu e olhou para Banqi ao seu lado, dizendo: "Amigo, onde fica o seu portão da montanha? Quando chegarmos aqui, preciso contar com você para me guiar." Banqi engoliu em seco, forçando-se a deixar de lado as preocupações e a tensão em seu coração. Um sorriso surgiu em seu rosto quando ele disse: "Naturalmente, por favor, siga-me, Senhor." Dizendo isso, Banqi voou diretamente em direção ao centro da cordilheira de lava. Lá, em meio às montanhas escuras e escaldantes, encontra-se uma vasta extensão de lago de lava. O movimento no lago não é água corrente, mas sim lava derretida escaldante e aterrorizante. A sinistra tonalidade carmesim reflete-se em metade do céu, em meio ao calor assustador, desprovida de qualquer traço de vitalidade. Esta já é a região central da cordilheira de lava, uma zona absolutamente proibida para a vida.
Mesmo cultivadores experientes teriam dificuldade em controlar a energia espiritual fervente que permeia o ar. Devido à temperatura extrema aqui, até mesmo a energia espiritual onipresente no ar é afetada, queimando constantemente e formando chamas invisíveis de energia espiritual. Essas chamas intangíveis devoravam a alma, tornando os cultivadores abaixo do nível inato completamente incapazes de pisar. No momento em que entram, são reduzidos a cinzas pelas chamas abrasadoras. Mesmo que cultivadores do reino inato viessem a este lugar, nem todos poderiam permanecer tão indiferentes quanto Lueng. Por exemplo, o cultivador diante de nós, conhecido pelo nome de Ban Ki, soava profusamente, canalizando constantemente seu poder espiritual para combater as chamas intangíveis que tinham o poder de incinerar tudo no ar. Seu estado era extremamente desgrenhado. A garota dragão branca ao lado de Lueng permanece completamente imperturbável, observando atentamente as chamas invisíveis que os cercam e comenta: o portal secreto da sua seita está localizado em um lugar tão extraordinário. É realmente extraordinário. Como alguém pode residir em tal ambiente? Todos os membros da sua seita estão no reino inato. Ban Ki, encharcado de suor, lutava para andar sobre o lago de lava, aparentemente alheio à pergunta da garota. Após atingir um certo ponto no magma, ele respirou fundo e então puxou uma bandeira de comando vermelha do tamanho da palma da mão. Abrir. Com um decreto, Ban Ki jogou a bandeira vermelha de comando de sua mão. Mas eis que a lava incessante e implacável começou a se separar de ambos os lados e, de dentro do magma emergindo, surgiu um caminho estreito, permitindo a passagem de apenas uma pessoa. Ao testemunhar a abertura do lago de lava, Ban Ki saltou diretamente para o caminho mencionado e aventurou-se para dentro. Ao testemunhar essa cena, a donzela dragão branca ficou instantaneamente perturbada e exclamou: "Ei!" Depois de gritar, ela descobriu que Ban Ki havia desaparecido e rapidamente se virou para Lueng, dizendo: "Mestre! Esse patife fugiu." Lueng riu e disse: "Não importa, contanto que tenhamos chegado." Com isso, Lueng avançou com passos confiantes em direção ao caminho esculpido no lago de lava partido. Na escada vermelha que se estende continuamente, a queima da chama mágica não é tão intensa quanto a do mundo exterior. Mesmo sem a proteção de Lueng, a garota dragão branca deveria conseguir entrar facilmente. Enquanto isso, de cada lado deles, o magma agitado formava paredes horripilantes de vermelho, criando imensas barreiras vermelhas ao longo da escada descendente, causando uma inexplicável sensação de opressão naqueles que as observavam. Quanto ao cultivador que atende pelo nome de Ban Ki, ele já desapareceu de vista. A garota dragão branca seguiu Lueng de perto, observando ansiosamente os arredores, e disse: Mestre, não deve haver nenhuma criatura aterrorizante aqui, não é? Estou bastante apreensiva." A repentina preocupação da garota dragão branco causou uma leve sensação de espanto em Lueng. Ele não pôde deixar de lançar um olhar para a donzela. Verdadeiramente digna do Imperador Dragão, mesmo tendo perdido seu cultivo e percepção espiritual, ela continua extraordinária, capaz de discernir a aura notável deste lugar. Lueng riu baixinho e disse: "De fato, há uma criatura lá dentro. Se não me engano, pode ser a suposta besta divina ancestral Voodoo. Há rumores de que ele reside no país do ódio ao fogo há gerações, mas, inesperadamente, ele vive neste lago de lava. Se continuarmos descendo, conseguiremos chegar ao covil de Voodoo." Capítulo 478. Iluminação da luz de Buda. As palavras de Lueng assustaram a donzela. "Ah! Voodoo! A besta mítica dos tempos antigos!" A garota dragão branca exclamou: "Mestre, este Voodoo é realmente formidável." A jovem lembrou-se das palavras de seu mestre: "A maioria das bestas divinas ancestrais são incrivelmente poderosas e aterrorizantes. Afinal, seres deste nível não são marcados pela insígnia dos 9 caldeirões. Se morrerem, serão completamente aniquilados, sem a oportunidade de ressurreição como criaturas comuns."
Portanto, as antigas bestas divinas que conseguiram sobreviver a inúmeras ocorrências da catástrofe terrestre e viveram até os dias atuais são todas formidáveis e não devem ser subestimadas. O bom amigo do mestre, o dragão da vela, é uma dessas lendas antigas. Então esse voodoo. A voz da donzela dragão branca tremia de ansiedade quando ela perguntou: Mestre, se você se envolvesse em um duelo com este voodoo, quais seriam as chances de você sair vitorioso? Lueng ponderou por um momento e então sorriu, balançando a cabeça. Não há chance de vitória. Ah? Sem chance de vitória. A jovem estava perplexa, lutando para aceitar. Será que este voodoo é ainda mais formidável que o venerado dragão da vela? Lueng não conseguiu conter o riso e disse: Eu quis dizer que não há necessidade de briga. Ouvir falar dessa antiga besta divina do meu bom amigo, o dragão da vela. É uma entidade incrivelmente intrigante. Ela se abstém da violência sempre que possível, apesar de ser uma antiga besta divina. Trata a todos com a máxima simpatia, independentemente de pertencerem ao caminho da retidão ou ao caminho demoníaco. Contanto que as pessoas não nutram intenções maliciosas em relação a ela, ela está sempre disposta a manter uma atitude pacífica. Como as palavras de Lueng estavam apenas pela metade, sua testa franziu. À medida que a escada de lava descia continuamente, atravessando nível após nível de encantamentos de barreira, ele gradualmente sentiu uma certa presença sinistra no ar. Esse tipo de presença pode passar despercebido por indivíduos comuns, mas Lueng, o portador do selo de Requiem, é incrivelmente sensível a ela. Porque esse é o sopro da morte, e é uma forma extremamente brutal de morte. O sorriso no rosto de Lueng desapareceu. Ele estendeu a mão, protegendo a jovem curiosa atrás de si, e disse: Não importa o que você veja ou ouça depois, não se afaste mais do que 1 metro de distância de mim. Dentro desse metro, posso garantir sua segurança, mas, além disso, não dou garantias. Enquanto Lueng pronunciava essas palavras, a expressão de espanto no rosto da jovem os acompanhou até chegarem ao fim da escadaria de lava. Aqui, há um espaço misterioso que existe independentemente do mar de magma abaixo. A lava em constante agitação flui e jorra acima da cabeça de Lueng, mas é protegida por uma barreira invisível. Olhando para cima, é possível discernir a direção constante do fluxo da lava. Dentro do vasto e profundo espaço carmesim, há também uma imensa onda de magma. No entanto, comparado à lava, que pode até mesmo incendiar a energia espiritual do mundo exterior, esse magma é ainda mais formidável. Entre a lava, flutuam montanhas rochosas escarpadas, uma após a outra, e inúmeras lajes de pedra escuras pendem no vazio, formando escadas suspensas que conectam as montanhas. À primeira vista, dá a impressão de um mundo mágico sobrenatural. Se desconsiderarmos as temperaturas escaldantes do ar que podem consumir a alma. Agora, Lueng e a garota dragão branca estão em uma montanha tão acidentada. A montanha não é vasta, e sua superfície é inteiramente árida, desprovida de qualquer folhagem. E aqui, precisamente, está a fronteira deste espaço sobrenatural abaixo do lago de lava. Seguindo em frente, é possível avistar todo o mundo de lava, bem como as montanhas rochosas suspensas no magma. No ar, paira um cheiro extremamente forte de sangue. Mesmo em meio às temperaturas escaldantes que incineraram qualquer vestígio de energia espiritual, esse fedor pungente permanece imune às chamas. A fonte de onde emana esse cheiro de sangue é um mar de magma abaixo. Dentro do magma vermelho sangue, fluem incontáveis jatos ferventes de sangue fresco. Surpreendentemente, a temperatura desse sangue ultrapassa a da própria lava e é incompatível com a rocha derretida. Em meio à tonalidade avermelhada e à luz bruxuleante e ofuscante, emanam temperaturas escaldantes. A lava em constante movimento se entrelaça, mas nunca consegue se fundir de verdade. E no centro deste lago de lava, há uma carcaça colossal flutuando e afundando no magma. Trata-se de um gigante negro como Azeviche, notavelmente notável neste mundo vermelho sangue. Sua cabeça escarpada, por si só, faz até as montanhas mais imponentes parecerem pequenas.
Atualmente, há cerca de uma dúzia de figuras de tamanhos variados circulando acima desta carcaça colossal, brandindo diferentes artefatos místicos, colhendo incessantemente o sangue escaldante que flui dentro do magma. Entretanto, esse sangue se recusa a obedecer enquanto corre descontroladamente pela lava, como se estivesse imbuído de uma aparência de vida, resistindo ferozmente às tentativas de captura desses artefatos místicos. Embora o cadáver do qual flui sangue já tenha encontrado seu fim, emitindo uma aura extremamente potente de morte, Luengo, empunhando o selo de Requiem, não consegue detectar o menor traço de essência de alma conectada às bestas divinas. A alma desta antiga besta divina Voodoo desapareceu misteriosamente sem deixar vestígios. A expressão de Luengo de repente ficou fria e indiferente. A donzela dragão branca ao seu lado exclamou, atônita: Mestre! Vejam, ali está Banqui. Apressem-se para observar. Ele está conversando com o homem calvo. A donzela apontou para o coração do reino do magma e gritou alto. Em meio às figuras que continuamente empunham seus preciosos artefatos para absorver o sangue do Voodoo, há uma figura que emite um tênue brilho dourado, sentada de pernas cruzadas no vazio. Abaixo delas, uma plataforma de lótus de 12 níveis floresce, enquanto seus semblantes exalam compaixão e solenidade, com uma aura radiante de iluminação irradiando por trás de suas cabeças. Vestem-se com vestes imaculadas, imaculadas por quaisquer impurezas mundanas. Ele juntou as mãos, com uma expressão solene, ouvindo atentamente o relato do cultivador ao seu lado. E esse cultivador não é outro senão Banqui, que trouxe os discípulos Luengo a este lugar. Agora, aparentemente tendo terminado de ouvir o relatório de Banqui, a imagem do Buda na plataforma de lótus olhou friamente nessa direção, travando uma troca de olhares com Luengo na montanha rochosa ao longe. A imagem do Buda discerniu o olhar turvo e nebuloso nos olhos claros de Luengo e soltou um leve bufo de desdém. A técnica do engano não passa de uma habilidade trivial. Revele sua verdadeira forma e permita-me contemplar o verdadeiro semblante do cálculo divino do Vale Fantasma. Falando, a imagem do Buda na plataforma de lótus formou selos de mão e, em um instante, uma luz brilhante de Buda preencheu o ambiente, avassaladora em seu esplendor ofuscante. Mesmo sob a proteção de Luengo, a garota dragão branca não pôde deixar de sentir uma agonia lancinante em sua alma, fazendo-a gritar de dor. Mestre! A menina cobriu os olhos desesperadamente, mas percebeu que a luz do Buda parecia estar em toda parte, inescapável. Mesmo quando se virou e cobriu os olhos, sua alma ainda ardia, seu corpo inteiro gelava, quase incapaz de controlar a vontade de se ajoelhar e implorar por misericórdia. Mas no momento seguinte, um grito frio cheio de um toque de intenção assassina soou ao lado dela. Retiro. Um grito frio, como se carregasse uma autoridade tremenda que se manifesta com cada palavra dita. A aura resplandecente da luz de Buda, que cobria o céu e a terra, dissipou-se instantaneamente, e aquela sensação aterrorizante de perfurar tudo, subjugar tudo e dominar tudo, só então desapareceu das profundezas do coração da garota dragão branco. Quando ela se virou novamente, descobriu que todas as figuras no mundo de lava derretida estavam olhando em sua direção. As figuras que estavam ocupadas coletando o sangue de Voodoo pareceram assustadas pelo grito frio de seu mestre. Quando mais de 10 pares de olhos caíram sobre ela, a garota não pôde deixar de se encolher novamente atrás de Luengo. Embora seu cultivo não fosse alto, ela ainda conseguia perceber que a dúzia de indivíduos presentes tinham uma força notável. O chamado estar em menor número, será que seu mestre realmente conseguirá derrotar tantos cultivadores de primeira linha sozinho? A menina não conseguia evitar a preocupação em seu coração. Capítulo 479. Aniquilação venerável. A donzela dragão branca sentiu uma sensação de inquietação em seu coração, e seu semblante involuntariamente ficou cheio de ansiedade. Ao lado dela, Luengo, que tinha uma aparência cega, parecia não ser afetado por nenhuma pressão. Os globos oculares branco-esverdeados e turvos pareciam não ter pontos focais, mas faziam com que todos os presentes sentissem um olhar penetrante. Na montanha de pedra, Luengo disse:
Caros convidados, ao entrarem no reino da desolação celestial, quais são seus planos? Este Voodoo, que reside em reclusão e evita assuntos mundanos, não deveria ter ofendido nenhum de vocês, presumo. Como chegou a uma morte tão trágica? A pergunta fria e incisiva de Luen deixou as cerca de 10 figuras um pouco surpresas. Em seguida, a voz do Buda, sentado graciosamente na plataforma de lótus, falou. Nos ressonantes cânticos budistas, parecia haver compaixão sem limites e profunda simpatia pelo sofrimento de todos os seres sencientes, fazendo com que alguém se sentisse irresistivelmente compelido a adorar e prestar homenagem. Já que você sabe que não somos seres do reino da desolação celestial, você deve entender que não há certo ou errado absoluto neste assunto, apenas uma simples luta pela sobrevivência. Vocês, seres do reino da desolação celestial, não deveriam existir neste mundo, pois são realmente as entidades mais sinistras e malévolas de todos os reinos celestiais. O mar de sofrimento não conhece limites. Estamos apenas defendendo os princípios da justiça divina ao erradicar entidades malévolas. A imagem do Buda sentado na plataforma de lótus, com as mãos formando mudras, emitiu novamente uma resplandecente luz de Buda, dizendo: vamos todos juntos derrotar os demônios e aniquilar as entidades malévolas. Dentro da radiante luz do Buda, o rosto majestoso e compassivo do Buda parecia triste, com as mãos formando um mudra destemido, enquanto naquele momento, uma aparição imponente e feroz de uma sombra dominadora de demônios emergia atrás dele. O Senhor Divino, com 3 cabeças e 6 braços, segura o vaso do tesouro, a espada divina, o cajado Vajra, a roda dourada, o arco divino, as flechas douradas e a corda que prende os demônios. Cada uma dessas armas divinas exala uma presença inspiradora, irradiando a luz iluminadora do Buda. Em um piscar de olhos, essa aparição translúcida do Senhor Divino rugiu com fúria enquanto brandia sua espada divina e se aproximava rapidamente. A distância no espaço, para ele, foi percorrida em um instante. Com uma espada divina afiada, estilhaçou o vazio, partindo diretamente em direção ao cego Lueng abaixo. Enquanto o imponente cajado Vajra, exalando uma aura formidável, batia violentamente de lado, com o objetivo de bloquear a rota de fuga de Lueng. Dentro do resplandecente vaso de tesouro, uma poderosa força de sucção foi liberada, buscando atrair Lueng para dentro em busca de refinamento e aniquilação. Além disso, a roda dourada dançava no ar, cortando todas as direções, enquanto as cordas divinas tremiam, selando a alma. No piscar de olhos, Lueng se viu preso em uma situação desesperadora, sem nenhuma possibilidade de fuga. Sem mencionar que, por trás dessa ilusão do Senhor Divino, as mais de 10 figuras liberaram seus respectivos tesouros, lançando ataques simultâneos contra Lueng. A aparição do cego diante deles era bastante incomum. Antes disso, Ban Qi havia alertado a todos sobre ele, alertando-os sobre a força formidável do cego. Como resultado, ninguém ousou ignorá-lo, e quando ele fez um movimento, todos se mobilizaram. Entretanto, no momento seguinte, a figura do cego desapareceu. O ataque implacável de todos, capaz de aniquilar tudo, faria com que até os seres mais elitistas de todos os reinos ficassem nervosos e desorganizados. Em meio ao esplendor, a figura do cego desapareceu verdadeira e inesperadamente. A multidão, incluindo o principal venerável budista, não conseguiu perceber como o cego desapareceu no ar. Dentro da montanha de pedra destruída, onde o cego havia sido destruído pelo ataque, não havia nenhum vestígio dele. O Buda na plataforma de lótus levantou-se de repente, e seu olhar mudou abruptamente para outra direção, o lago de lava derretida abaixo. Ali, no vazio, estava um homem cego, frio e indiferente, acompanhado por uma jovem vigilante e inquieta. Eles pareciam estar ali desde o começo, sem se mover. Nenhuma das pessoas presentes havia percebido como o cego havia chegado ali. Dentro do reino da percepção espiritual, não foi detectado nenhum traço ou vestígio de qualquer respiração. Isso é a testa da imagem do Buda franziu-se levemente. Que agilidade assustadora! Quando a voz ressoou, o translúcido Senhor Divino no vazio desapareceu mais uma vez.
A aterrorizante divindade demoníaca, com 3 cabeças e 6 braços, berrou enquanto se lançava em direção à longa distância. Mais uma vez, houve um desaparecimento instantâneo, um lampejo momentâneo. Não se tratava mais apenas de velocidade, mas sim de uma completa transcendência das restrições espaciais e de distância. Num instante, apareceu bem na frente do cego. Entretanto, no momento em que a espada divina desceu, a figura do cego desapareceu abruptamente mais uma vez. Apareceu no outro extremo do reino subterrâneo de lava. Desta vez, mesmo que todos tivessem adquirido experiência, eles ainda não conseguiam entender como o cego desapareceu. Um movimento corporal tão evasivo, inesperadamente mais terrível que as encarnações das divindades iradas do venerável budista. Acima do lago de lava subterrâneo, as figuras dispersas de uma dúzia de indivíduos rapidamente convergiram e se reuniram em torno do venerável budista, lançando olhares ansiosos ao redor. A agilidade incrível dos movimentos do cego, se ele aproveitasse o caos e cometesse um assassinato, eles provavelmente seriam totalmente incapazes de resistir. E na plataforma de lótus de 12 níveis, o semblante do venerável budista tornou-se cada vez mais triste. Ele olhou para o cego à distância, enquanto a encarnação da divindade irada de 3 cabeças e 6 braços cintilava e perseguia implacavelmente a figura elusiva do cego dentro do reino do vazio. Entretanto, esse homem cego foi inexplicavelmente rápido, livrando-se sem esforço algum e deixando para trás a encarnação invencível da divindade irada que residia no reino espiritual da Terra. No rápido piscar de sua silhueta, em apenas algumas dezenas de respirações, a encarnação da divindade irada já havia piscado dezenas de milhares de vezes dentro do reino do vazio, mas não conseguia nem tocar a bainha da vestimenta do cego. Finalmente, a enfurecida e irada encarnação da divindade rugiu e ergueu o arco divino com flechas douradas na mão, berrando em fúria. Abordagem! A divindade irada rugiu, puxando o arco divino mais poderoso, totalmente retesado no reino da lava derretida. A resplandecente flecha dourada transformou-se em um raio de luz dourada e disparou, indo direto para o cego distante. Como esperado, porém, a silhueta do cego desapareceu mais uma vez. Entretanto, desta vez, a encarnação da divindade irada não continuou a perseguição. Como aquela luz dourada resplandecente desapareceu diretamente no nada ao errar o alvo, ela reapareceu no instante seguinte, quase simultaneamente ao aparecimento repentino do cego. A ponta afiada da flecha dourada estava a menos de 15 centímetros da testa do cego. A intenção gélida da lâmina fez a testa do cego doer. Naquele instante, os olhos semicerrados do cego se arregalaram de repente. No momento seguinte, uma luz bruxuleante de trovão celestial irrompeu no lago de lava derretida abaixo. Com um som penetrante, depois que o relâmpago branco e brilhante brilhou, a resplandecente flecha dourada desapareceu no meio dos trovões e relâmpagos, não deixando nem mesmo um menor vestígio para trás. As dezenas de figuras no lago de lava subterrâneo revelaram expressões de espanto. Trovão celestial é o trovão celestial. Eles olharam como uma mistura de medo e espanto para o cego à distância, deduzindo instantaneamente sua identidade. O venerável budista na plataforma de lótus tinha uma expressão desagradável no rosto e exclamou: Senhor Celestial Lueng. Ele olhou incrédulo para a figura do cego, achando quase impossível acreditar no que seus olhos estavam testemunhando. O suposto Senhor Celestial Lueng, desaparecido há mais de 4.000 anos, está na verdade no reino da desolação celestial? E eles foram encontrados por ele assim que entraram. Será que os rumores sobre o reino da desolação celestial são falsos? A divindade aterrorizante que pode controlar o trovão celestial nunca desapareceu de verdade, mas sim se escondeu nas sombras. E eles foram imediatamente abordados assim que entraram no reino da desolação celestial. O venerável budista exclamou com raiva: É verdade. Senhor Celestial Lueng, sou conhecido como o Venerável da Aniquilação, um dos 13 veneráveis budistas do reino espiritual da Terra. Há muito tempo desejo testemunhar seus métodos e, hoje, tenho a sorte de conhecê-lo e determinar quem é superior.
O normalmente compassivo e amável venerável budista revelou uma expressão de ira, fazendo com que os cultivadores ao redor respirassem aliviados. Já que o venerável budista pretende se envolver em uma batalha sangrenta em vez de abandoná-los, suas vidas devem estar seguras e protegidas. Eles compreendiam a dimensão aterrorizante do Senhor Celestial Luengo e sabiam que o resultado desta batalha pouco lhes dizia a respeito. A única entidade do seu lado capaz de enfrentar o temível Senhor Celestial Luengo, que abalou todo o reino da desolação celestial, era o venerável budista. No vazio, um cego vestido com uma túnica cinza soltou um longo suspiro. Vendo sua identidade exposta tão facilmente, ele falou lentamente. Já que vocês já adivinharam meu nome, então todos devem ficar aqui. Originalmente pretendendo jogar o jogo longo e tentar afastar esse grupo de pessoas em busca de ajuda, Luengo agora não tinha escolha a não ser recorrer a medidas duras e implacáveis. Ele não escondeu mais sua aura e exalou profundamente, livrando-se do cansaço que o dominava. A figura de Luengo, vestido de branco, mais uma vez emergiu no reino da desolação celestial. Um caldeirão colossal de 9 partes surgiu diretamente de sua manga, suspendendo-se acima da cabeça de Luengo, irradiando bilhões de essências de vida resplandecentes e luminosas. Enquanto isso, 5 antigas e simples espadas ancestrais seladoras do céu formaram uma formação de espadas, exalando uma aura de espada afiada e assustadora, causando medo nos corações de todos. O mundo subterrâneo de magma, originalmente escaldante, onde até mesmo a essência espiritual no ar ardia, instantaneamente se tornou um frio de gelar os ossos. A onda infinita e ilimitada da aura da espada quase uma subjugou este reino. Cada respiração no ar parecia conter o ki gélido da espada, perfurando a alma com intensa agonia. Luengo, com um olhar frio fixo à frente, não tinha a intenção de se envolver em qualquer tipo de comunicação. Com um decreto, incontáveis fluxos de aura de espada instantaneamente engolfaram tudo. Matar. Em relação a esse grupo de adversários estrangeiros, qualquer palavra excessiva seria uma pura perda de tempo. No momento em que os dois lados se encontraram, estava destinado a ser uma luta até a morte. Capítulo 480. Visitantes de uma terra estrangeira, o Mar do Sul, com sua vasta extensão de ondas e nevadas extensão sem limites. Dentro do reino das sereias, além da grande muralha subaquática mais ao sul, fica um mar desolado onde quase nenhum peixe vivo nada nas águas. E no coração desta enorme grande muralha subaquática, fica a capital do reino das sereias, onde as sereias guardaram obedientemente este território ao longo dos tempos, seguindo fielmente os comandos de seus ancestrais e defendendo-se dos inimigos mais ao sul. Embora não muito ao sul esteja a terra proibida dos seres vivos, a água negra do inferno extremo, nem mesmo os cultivadores conseguem entrar em suas profundezas, pois ela serve como um limite absoluto do mundo. No entanto, a existência desta colossal grande muralha subaquática por tantos anos não é de forma alguma um ato aleatório. Acima da grande muralha subaquática, em intervalos regulares, são estabelecidas estações de comunicação e pontos de contato. Esses pontos de contato também servem como nós cruciais da formação defensiva. Esta vasta grande muralha subaquática serve não apenas como uma barreira, mas também como uma formação defensiva aterrorizante contra o sul. Sob essa enorme formação defensiva que protege o norte e o sul, nenhum ser vivo pode passar pela grande muralha marinha sem escapar do olhar atento das sereias. É claro que também pode haver exceções presentes. Agora, perto de uma seção da grande muralha que fica a mais de 3.000 quilômetros de distância da capital do Reino das Sereias, há um grupo de figuras desconhecidas chegando do sul. Essas figuras chegaram caminhando pela água, e sua origem permanece desconhecida, pois seus nomes não constam nos documentos oficiais do Reino das Sereias. Isso serve como prova de que não vem do norte. No entanto, ao sul, encontra-se a traiçoeira água negra do inferno extremo, o reino inabitável por qualquer ser vivo. Cultivadores não conseguem sobrevoá-la nem atravessar suas profundezas. Em teoria, é impossível para alguém emergir da água negra do inferno extremo. No entanto, esse grupo de indivíduos desafiou a sabedoria convencional e apareceu mesmo assim.
Não eram numerosos, compreendendo homens e mulheres, totalizando aproximadamente 20 indivíduos. Embora envoltos em vestes que ocultavam suas verdadeiras formas, se alguém descobrisse essas vestes e revelasse seus níveis de cultivo, o profundo cultivo de cada pessoa seria suficiente para impressionar o mundo e garantir-lhes uma posição entre as fileiras celestiais da corte celestial. Entretanto, esse grupo de indivíduos com níveis de cultivo formidáveis agora escolheu uma abordagem furtiva, aproximando-se silenciosamente das muralhas da cidade, que atualmente estão desguarnecidas por qualquer patrulha sereia. Após se aproximarem da imponente grande muralha do mar, alguém emergiu e recuperou um certo artefato mágico, fixando na muralha da cidade. Em um brilho de luz tênue, um portão impenetrável em forma de arco materializou-se do nada sobre as muralhas inexpugnáveis da grande muralha do mar do reino das sereias. Essas 20 figuras entraram uma a uma, infiltrando-se facilmente na outra extremidade da muralha da cidade, mas a poderosa formação que cobria toda a muralha não deu nenhum alarme. É evidente que as formações complexas criadas pelas sereias não foram capazes de detectar a anomalia que ocorria neste local. Ao entrarem pelo lado norte da muralha da cidade, junto com as 20 figuras, o portão em forma de arco atrás deles desapareceu. O indivíduo que havia recuperado o artefato mágico anteriormente o guardou em segurança antes de se virar para seu líder, que estava na vanguarda. Deus Supremo, o que devemos fazer agora? A pessoa perguntou humildemente, sem ousar demonstrar o menor sinal de desrespeito. A pessoa chamada de Deus Supremo riu baixinho, emitindo um som melódico que lembrava sinos de prata. Já que entramos, vamos primeiro nos encontrar com o Venerável da Aniquilação. Nesta era do reino da desolação celestial, ao contrário de antes, o palácio do imperador humano não é mais um alvo digno de atenção. Disse que um cultivador de alto nível, imitando o antigo Tianmu Fuxi, estabeleceu a chamada Corte Celestial, consolidando o poder de todo o reino da desolação celestial. Se agirmos de forma imprudente e expormos nossas identidades, seria uma pena ficarmos em menor número e cercados, o que resultaria em nossa ruína. E com Banqi também presente, é provável que alguém aqui esteja desejando intensamente seu amado. Seria benéfico permitir que eles se reencontrassem o mais breve possível. A risada suave do Deus Supremo imediatamente fez com que todos ao redor caíssem na gargalhada. Apenas uma mulher de cabeça baixa e rosto avermelhado permaneceu em silêncio e incapaz de falar. Nesse exato momento, um esquadrão de soldados de patrulha sereias passou por ali e, à distância, todos puderam sentir a aura repulsiva emitida pelas sereias. Essa é a aura projetada especificamente para expulsar esse grupo de visitantes estrangeiros. Embora o cultivo dessa patrulha de sereias fosse bem baixo, elas ainda conseguiam despertar genuína repulsa na multidão. No meio da multidão, alguém levantou a mão, pretendendo limpar casualmente aquelas sereias nauseantes. Entretanto, o Deus Supremo interveio e o deteve. Não ajam precipitadamente, disse o Deus Supremo com indiferença. Chamar a atenção dele só não nos trará benefício algum. Nosso propósito ao vir aqui desta vez é meramente observar o estado atual do reino da desolação celestial e avaliar o valor da chamada Corte Celestial. Se realmente pretendemos nos envolver em um conflito maior, deixemos isso para outra ocasião. Se for possível evitar tirar vidas desta vez, então nós as pouparemos. O lobo mencionado na informação, embora tenha desaparecido há muitos anos, ainda tem a possibilidade de espreitar nas profundezas do reino da desolação celestial. Matar algumas sereias é uma questão trivial, mas se as coisas piorarem e provocarem aquele lobo, eu ainda posso escapar ileso, mas o resto de vocês achará difícil. As poucas palavras ditas pelo Deus Supremo de forma aparentemente casual causaram arrepios na espinha de todos, obrigando-os a suprimir o desgosto e a intenção assassina que se escondiam em seus corações. O lobo mencionado na inteligência, essa suposta entidade aterrorizante, capaz de exercer um trovão celestial, está atualmente lançando uma nuvem negra sobre os corações dos cultivadores em todos os reinos.
Até mesmo os ancestrais mais importantes de todos os reinos ficariam relutantes em encontrar aquele lobo, e foi por isso que eles enviaram 2 equipes para investigar a situação. Caso contrário, seguindo o cultivo usual, quando chegar a hora, os seres de elite de todos os reinos surgirão diretamente e exterminarão a criatura malévola neste reino. Não haveria necessidade de nenhuma investigação prévia, observando de longe os guardas de patrulha das sereias passando, suportando a aura repulsiva que emanava delas. As expressões dos cultivadores eram todas sombrias. Em seus respectivos territórios de seita, todos eram figuras dominantes, possuidores de uma força formidável. Onde quer que fossem, eram tratados como convidados de honra. Nunca antes haviam sofrido tamanha humilhação como agora. Para meu espanto, eles só conseguiam assistir impotentes enquanto um grupo de sereias de cheiro repulsivo passava bem na frente de seus olhos, incapazes de agir. Após a partida dos guardas da patrulha das sereias, o Deus Supremo soltou um suspiro antes de dizer: "Vamos encontrar o venerável da aniquilação das montanhas de lava." Falando assim, 20 figuras instantaneamente se transformaram em um raio negro de luz oculta, indo em direção ao norte, a partir das águas geladas. Escondendo suas formas e velando completamente suas próprias auras, até mesmo os cultivadores mais eminentes achariam extremamente desafiador perceber sua existência. Além disso, em sua jornada, eles dificilmente encontraram algum cultivador de alto nível. Nem mesmo os métodos antigos deixados pela corte celestial no Mar do Sul conseguiram detectar sua chegada, garantindo assim a ausência de quaisquer conflitos militares. Eles mal podiam imaginar que o lobo branco que lhes incutia medo estaria agora localizado no coração das montanhas de lava, abaixo do lago de magma. Dentro do sangrento lago de lava subterrâneo, o ar carrega um cheiro tremendamente intenso de sangue e uma aura agourenta de morte. No vazio está Luengo, adornado com uma rara vestimenta branca manchada de sangue fresco, seu semblante gelado e indiferente, enquanto ele permanece com as mãos cruzadas atrás das costas. Em meio aos incontáveis restos celestiais e divinos espalhados diante dele, o último visitante sobrevivente de uma terra distante agora treme e se ajoelha com medo diante dele, implorando desesperadamente por misericórdia. Senhor Celestial, tenha misericórdia. Senhor Celestial, tenha misericórdia. Banqui, o cultivador, era conhecido por ser o mais fraco em força entre o grupo, e também o último a encontrar a morte. As mortes trágicas daqueles cultivadores ancestrais, especialmente a cena em que o renomado e estimado venerável budista da aniquilação, proclamado o ápice da superioridade em todos os reinos, foi despedaçado e sofreu uma morte miserável,